Pois é, Segrão. O problema é que tem muito militante proativo, ignorante também, defendendo esse tipo de caminho aí na nossa imprensa, infelizmente. Eu queria traçar um paralelo com o Brasil, já que você conhece bem os dois países e as realidades, ainda sobre a questão eleitoral. Eu escrevi sobre isso, inclusive, para a revista que o Navarro é editor, né? A Revista Oeste. O Macri ele venceu com uma plataforma liberal e não conseguiu entregar. No final, ele já tinha virado basicamente um populista, até querendo falar em congelamento de preços. Né? E aí veio essa grande decepção dos liberais, das pessoas mais, enfim, mais cientes do que é preciso fazer para resgatar o país dessa miséria. Estavam decepcionados, a alternativa era o Foro de São Paulo, é isso aí que a gente está vendo. E aí surgiu uma suposta terceira via. O ex-ministro Roberto Lavanha, que conseguiu, se eu não me engano, em torno de 6% dos votos. E dividiu um pouco aquilo que podia ter ido para o Macri, com todos os defeitos, não seria talvez esse caos. No Brasil, tem uma turma que se divide entre os liberais, tem uma turma que diz que o Bolsonaro é o Macri e está fazendo possível a volta do PT. E tem uma outra turma que diz, não, vocês estão demonizando o Bolsonaro e ajudando com a história de uma terceira via a voltar o PT ao poder. Como é que você avalia essa disputa de visões de mundo aí no Brasil? Tanto na Argentina quanto no Brasil, eu acho que está claro, fica claro que precisa de um conceito, não chamo de liberal, chamo de sentido comum, diminuir a despesa pública, enxugar o tamanho do Estado e fazer ele mais eficiente, como seria em qualquer empresa que deseja sobreviver e lucrar. O Estado não lucra, mas ele tem que sobreviver e dar ferramentas para, por exemplo, a geração de emprego, que isso, incrivelmente, por mais louco que pareça para um populista, é o melhor que tem, porque isso demanda também ingressos para o Estado, o que, por sinal, ajuda para a ajuda social. No caso do Brasil, eu enxergo que a política liberal que planteava no começo do governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, ficou um pouco além do que a gente esperava em termos práticos. Quando você avalia a realidade brasileira, na minha subjetiva opinião, nós teríamos um governo muito melhor se o Bolsonaro não falasse algumas coisas que ele fala. Isso evita tirar o foco da situação. Então, poderíamos ter, por exemplo, quando a gente avalia os indicadores macroeconômicos do Brasil, eles são muito bons. Temos sobre 13 setores da economia, 10 estão melhores que na pré-pandemia. Geração de 1,5 milhão de lugares registrados, com carteira assinada no primeiro semestre. São dados muito bons, inclusive muitas empresas argentinas estão migrando para o Brasil em função dessa realidade econômica e, além do mais, de um tamanho de escala muito interessante. Mas precisa reforçar essa linha. Eu não enxergo que, por exemplo, se não tiver uma segunda sentença do Lula em segunda instância, não enxergo que Lula vai ganhar. Imagino que se o Lula ganha é porque o Bolsonaro perdeu. Não porque o Lula fosse a opção melhor, sino que não tem opção para Bolsonaro, que seria a mesma coisa que aconteceu aqui com o Macri. Não é que o peronismo ganhou, é que o Macri perdeu. E isso por quê? Porque não gerou a expectativa que todo mundo tinha na economia. No caso brasileiro, imagino que vai se amparar em duas coisas. Crescimento econômico, por um lado, vacinação pelo outro lado. E como terceiro indicador, Bolsonaro não tem que falar algumas coisas que ele fala